Bom dia, feliz sábado a todos vocês, também feliz sábado a você que está aí, na sua casa, através da internet, seja muito bem-vindo. Esse é o momento que a gente reúne a nossa comunidade, a daqui e a de trás das câmeras. Muito bom estarmos na manhã de sábado juntos. Começamos sábado passado uma nova série de mensagens, a propósito dos 10 anos da Nova Semente, 10 anos de experiência real. Pastor Kleber pôde estar conosco sábado passado e nos falou sobre o primeiro dos valores, aquilo que tem como lição nos trazido até aqui como comunidade, como família espiritual. A realidade da existência de Deus e de que Ele se importa conosco. E hoje nós vamos para um segundo tema, o nosso segundo valor, está lá no nosso website, se você quiser conferir os próximos temas dessa série, aquilo que nos manteve até aqui. Cristo é o caminho para o crescimento espiritual. Nós valorizamos o crescimento espiritual em Cristo como comunidade na vida de cada um de nós. Me lembro que recentemente, começo desse ano, fui conversar com alguém da família de um dos membros da nossa igreja e conversando um pouco, essa pessoa me disse, olha, apesar de conhecer a Deus há muitos anos, ter feito parte da igreja, essa pessoa era indiferente com os pais, não dava tanta atenção para os filhos, um marido ausente. Mas nos últimos 2 anos, quando passou a participar aí da Nova Semente, nós temos visto uma transformação na vida dessa pessoa. A forma como ele tem sido atencioso com a família, a forma como ele tem sido interessado nas pessoas com quem ele convive, há uma transformação, uma mudança. Eu conheço a história de muitos de vocês. Gente que eu vi chegando aqui à Nova Semente, vi aprendendo a usar a Bíblia, a torná-la um livro prático para o dia a dia, e não apenas uma herança da humanidade. Quantas pessoas têm passado por um processo de transformação pessoal? Conseguem identificar um antes e um depois na história com Jesus Cristo. Isso só é possível por causa da experiência de crescimento espiritual. Um desenvolvimento, uma nova pessoa que vai se formando de dentro para fora. Essa manhã eu queria compartilhar com vocês algumas orientações da Palavra de Deus sobre como podemos avaliar a nossa própria experiência. Se de fato temos tido uma experiência com Deus de crescimento espiritual, se a nossa vida ao lado de Jesus Cristo tem mudado alguma coisa na nossa vida, ou se continuamos sendo as mesmas pessoas. Há um texto bíblico, Efésios, capítulo 4, um texto escrito por Paulo à igreja, aos cristãos de Éfeso, capítulo 4, versos 12 a 15, em que nós encontramos o centro, ou o texto que melhor organiza esse assunto na Palavra de Deus. Antes de lermos juntos esse texto, vamos mais uma vez pedir a presença de Deus conosco. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra essa manhã e estamos lembrando que ao longo destes 10 anos, a nossa compreensão de que Cristo Jesus é essencial à experiência de crescimento, de desenvolvimento, de maturidade cristã. Queremos mais uma vez ouvir a Tua Palavra, nos guiando, nos conduzindo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nesse tema, Paulo está organizando oferecendo um padrão de referência para que cada cristão, cada pessoa, possa avaliar a sua experiência junto com Jesus Cristo,
como tem sido a sua espiritualidade. Eu separei nesse texto pelo menos 4 elementos que podem ajudar você a fazer uma avaliação do crescimento cristão. Se precisássemos definir o que é crescimento espiritual, o que é maturidade cristã, esse texto nos ajuda a encontrar os elementos que devem estar presentes na vida de alguém que está sendo transformado por Deus. O primeiro desses itens que nós encontramos na leitura de Efésios capítulo 4 é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério. Em outras palavras, é o serviço, o engajamento, a dedicação a Deus e ao semelhante. Não há crescimento espiritual sem este elemento. Ele é fundamental para você fazer a sua avaliação de como está sendo a sua experiência com Deus. Você apenas consome religião? Ou a sua experiência com Deus ela tem sido real a ponto de modificar as suas prioridades? E aquilo que era importante para você antes, agora passa por uma reavaliação, e o que é importante para as pessoas passa a ter prioridade na sua vida. Falamos pelo menos 5 semanas na última série sobre a função do serviço na experiência cristã. E não é por menos que Jesus, quando vai descrever a última cena da humanidade antes do seu retorno, antes da intervenção final de Deus na história humana, ele separa as pessoas em 2 grupos. Um dos grupos entendeu que o serviço a Deus, através do serviço às pessoas, é o estilo de vida do cristão, do seguidor de Jesus. Daqueles que compreenderam seus ensinos, compreenderam o propósito da vida com Deus. Esse grupo não perdia a oportunidade de alimentar quem estava com fome, de vestir quem estava nu, de visitar quem está preso, de atender quem está numa cama de hospital e compartilhar fé, esperança, os cuidados. Esse grupo é surpreendido por Jesus. Vocês fizeram isso para mim. E as pessoas perguntam, mas quando fizemos isso? Quando vocês fizeram às outras pessoas. Foi a mim que vocês fizeram. E um outro grupo que era indiferente a isso. Foi acusado por Jesus de não servir, de não se dedicar às pessoas em necessidade. E quando fizeram isso, deixaram de servir a Deus. E eles perguntam, mas quando vimos ao Senhor com fome, com sede, cansado, preso, doente? Nunca te vimos assim. E Jesus vai responder, quando vocês deixaram de fazer as pessoas, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Maturidade cristã, crescimento espiritual, demanda essa visão de que servimos a Deus servindo as pessoas. Tiago capítulo 1, verso 27, Tiago resume, a verdadeira religião é essa, que sejam socorridas as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Quem está crescendo na sua experiência espiritual, está compreendendo que as necessidades ao nosso redor precisam ser atendidas. Serviço cristão. Nesses 10 anos da Nova Semente, eu tenho acompanhado a segunda metade, quase. Eu me lembro de um dia em que fizemos um plano de missão. Assim que o pastor Felipe Tonasso chegou, o pastor Kleber pediu para ele, Tonasso, nós precisamos ter viagens de missão, as pessoas precisam saber como é servir as pessoas fora do nosso contexto. E nós organizamos a primeira missão, ano que vem vai ter mais uma, nós fomos para o Uruguai, atender uma igreja e uma comunidade carente, uma cidade, fizemos diversos eventos lá. Quem está aqui hoje, pela manhã, e participou dessa viagem ao Uruguai, ano de 2013? Tem alguém? É o pessoal do primeiro culto. Estava cheio de mãos no primeiro culto, viu? Vocês não estão convidados. Ano que vem vai ter uma outra viagem dessas. Eu me lembro o retorno da viagem. As pessoas vieram aqui à frente contar como foi a sua experiência de servir, de estar engajado na missão, de compartilhar fé, esperança, né? E as necessidades básicas também com as pessoas lá. E é impressionante a forma como as pessoas contaram a experiência que tiveram com Deus, como eles se sentiram úteis, como eles se sentiram pessoas novas passando por uma experiência como essa. Porque quando a gente serve, o principal beneficiado espiritualmente falando, somos nós. O segundo item que eu encontro nessa lista de Paulo, aqui em Efésios 4, sobre
o que é crescimento espiritual, como ele pode ser medido, é quando Paulo fala sobre chegarmos à unidade da fé. Quando estamos unidos por algo maior do que nós mesmos. O Evangelho de João, ele é um evangelho que está sempre voltado para essa unidade, para essa busca por conformidade uns com os outros. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, logo depois do lava-pés, da ceia de Páscoa, antes da sua paixão, ele disse o seguinte aos seus discípulos: as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos quando vocês tiverem amor uns pelos outros. Perguntinha para você aí, é fácil conviver com as pessoas? Sim ou não? Tem gente tão especial, né? Veio ao mundo para cumprir aquela missão, né? Na igreja é diferente? Ou na igreja, porque passou da porta para dentro, agora é todo mundo fácil? Não é, não. É difícil também. E é por isso que Jesus está falando, quando vocês passarem por esse aprendizado do amor nas relações com vocês, né, esse crescimento, as pessoas vão reconhecer que eu existo. E que existe uma experiência ao meu lado. Vão me reconhecer através de vocês, nessa experiência de vocês. Ainda no Evangelho de João, há um momento em que Jesus está orando ao Pai, conversando sobre os seus discípulos, os daquele tempo e os discípulos de hoje, orando por mim e por você. E Jesus de novo renova aquilo que ele havia dito aos discípulos. Falando com Deus, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, aqueles que desenvolveriam fé em Deus no futuro, por aquilo que Deus havia começado a fazer com aqueles discípulos. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós damos evidências de crescimento espiritual. As pessoas reconhecem que temos uma vida ao lado de Jesus Cristo, que é possível crescimento em Jesus Cristo, quando olham para a nossa experiência de convivência e percebem que somos pautados pelo maior dos princípios do Cristo, o amor. É interessante quando as pessoas olham para o meio cristão, não é? Todo dia surge uma igreja nova, todo dia abre um bar, que agora não é mais bar, virou igreja e tem uma placa lá na frente. Aquilo que nos traz unidade é a palavra de Deus. E é o Cristo da palavra que nos ajuda a nos aproximarmos da palavra com submissão, com o espírito aberto, para sermos ensinados. E não para usarmos a palavra do jeito que a gente quer. É por isso que existem tantas igrejas, é por isso que existem tantas formas de apresentar a palavra. Mas só uma delas pode ser a palavra do Cristo. Porque ele orou por unidade e não por dissensão. Ele quer ter um grupo e não muitas igrejas. Ele tem uma igreja. E eu não estou falando de denominação, mas estou falando daqueles que entenderam qual é o caminho do Cristo. Terceira forma como podemos avaliar a nossa vida espiritual. Paulo vai falando aqui sobre conhecimento, na carta aos Efésios, sobre o conhecimento do Filho de Deus. Você conhece a Jesus? Que pergunta, né? A gente vive no Ocidente. Se a gente vivesse ou na Índia, ou na China, talvez essa pergunta fizesse sentido, né? Lá tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas aqui todo mundo já ouviu falar de Jesus. Acontece que quando a Bíblia usa o verbo conhecer, a ideia por detrás desse verbo é diferente da nossa. Quando você conhece a respeito de algo, a gente normalmente aqui está falando da quantidade de informações que você tem sobre algo. O que você já ouviu falar de Jesus, né? Eu já ouvi falar que o aniversário dele é 25 de dezembro, né? Já ouvi falar que a mãe dele chamava Maria, e aí você vai somando a quantidade de informações que você tem sobre Jesus Cristo, e num contexto ocidental como o nosso, isso é conhecer sobre Jesus. Mas não é assim que esse verbo é utilizado no Oriente, e principalmente o uso bíblico. Conhecimento é experiência com. As vivências que você já teve com algo ou com alguém indicam se você conhece ou não conhece sobre aquilo ou sobre aquela pessoa. Para o nosso crescimento espiritual, não basta sentarmos num banco de igreja para ouvir falar sobre Jesus.
É preciso ter uma experiência pessoal, ter uma vida com os ensinos e com os exemplos que Jesus nos deixou. Quando eu convivo com o legado de Jesus, eu passo a conhecer Jesus. E é desse conhecimento, como caminho para a maturidade espiritual, que Paulo está dizendo. O quanto dos ensinos de Jesus, o quanto do legado de Jesus encontra eco na sua própria vida, nos demais ambientes que não a igreja. As pessoas reconhecem que você esteve com Jesus quando você não está na igreja? É muito fácil ser reconhecido como um cristão quando você frequenta a igreja. Mas e quando você não está no prédio da igreja, nas dependências da igreja, as pessoas percebem que você tem uma vivência com o código ético e moral de Jesus Cristo? Se você é reconhecido por isso, você está no caminho do crescimento e da progressão espiritual. É aquele momento em que, ao conhecer de Jesus Cristo, você consegue reler a sua própria vida. Você consegue voltar aos fatos e situações do passado. E aquilo que antes para você era nebuloso, que era difícil de compreender qual o plano de Deus para a sua vida, você consegue olhar para a sua vida agora que conhece a Jesus Cristo, e, por experiência, e você consegue olhar, Deus estava atuando na minha vida aqui, Deus estava me ensinando aqui, isto aqui aconteceu pelo propósito de Deus na minha vida. É possível fazer uma releitura. Quando eu continuo preso às interrogações da minha história passada, quando eu não adquiri a perspectiva de Deus para a minha vida por causa da minha experiência ao lado de Jesus Cristo, eu ainda não cresci espiritualmente, eu ainda tenho passos a serem dados. E finalmente um último aspecto que em Efésios Paulo coloca como um indicador da sua experiência ao lado de Jesus Cristo, da sua experiência de transformação, de crescimento, de busca por maturidade espiritual, é aquilo que Paulo se refere como a medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está dizendo que quando eu recebo a plenitude de Cristo, eu estou no caminho ou eu estou me tornando uma pessoa madura espiritualmente falando. Agora, o que é a plenitude de Cristo? A Bíblia faz pelo menos duas afirmações em relação à plenitude de Cristo. Uma na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 19, Paulo afirma que em Cristo habitava a plenitude da divindade. Jesus Cristo era 100% Deus. Deus que assumiu a natureza humana e não deixou de ser Deus. Será que é dessa plenitude que Paulo está falando em Efésios, que nós precisamos adquirir para sermos pessoas maduras, espiritualmente falando? Tem gente aí que já está se segurando na cadeira, né? Se for isso, pastor, já era, né? Não vai dar. Difícil demais. Né? É impossível criatura tomar o lugar do Criador. Jesus, Deus, eles estão num nível diferente do nosso. Por essência, são eternos por toda a existência, para trás, para frente. Nós temos o nosso início de história. Mas a plenitude que Paulo está mencionando aqui é a mesma de que fala João no Evangelho, no primeiro capítulo, os versos 16 e também o verso 14 antes. Falando a respeito de Jesus e sobre a plenitude de Jesus, João afirmou: da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. E o verso 14, João havia dito: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio, pleno, de graça e de verdade. Aquele que tem a plenitude de Deus, também tem a plenitude da graça e da verdade. A graça é nos dar aquilo que nós não merecemos, vida eterna no lugar da morte. Jesus Cristo veio nos oferecer perdão aos pecados, consciência tranquila, paz com Deus, um caminho de transformação, de busca pelo bem e, finalmente, no futuro, vida e vida eterna. Disso que Jesus está cheio, graça, Ele nos oferece. Não é possível maturidade espiritual sem a compreensão, durante todo o caminho de crescimento espiritual, de que esse caminho só é possível pela graça de Jesus Cristo. A partir do momento em que qualquer um de nós pense que é pelo nosso próprio esforço, pelas nossas próprias habilidades,
pelas escolhas que fazemos independentes, que nós podemos ser pessoas melhores, a partir desse momento nos colocamos fora da graça de Deus e fora do real crescimento espiritual. Isso é o que é inédito no cristianismo. A solução para o ser humano, para os nossos maiores desafios e limites, não está dentro de nós e que a gente põe para fora com disciplina, mas é algo que a gente recebe de fora para dentro, vem de Deus para a nossa vida. Essa é a exclusividade do cristianismo. Todas as demais religiões, é possível você ser pleno por você mesmo. Você pega a estrutura do budismo, a prática do bem é uma decisão sua e você tem as oportunidades de aprender esse caminho, de cumprir aquilo que se espera de você. E você vai ser como Deus por você mesmo. O cristianismo é diferente. Eu me torno maduro ou cresço espiritualmente por uma ação de fora para dentro. Eu dou a permissão, mas é Deus quem muda as coisas aqui dentro para o lado de fora. Essa é a plenitude de Cristo, plenitude de graça, que cada um de nós precisa receber na jornada espiritual. Agora, por que precisamos crescer espiritualmente? Será que a gente não pode se contentar com o que a gente já é? Estou feliz, eu acho que eu já sou uma boa pessoa, né? Não falo mal de ninguém, só de vez em quando e de quem merece, né? Será que é necessário crescer? Por que crescer? Por que buscar esse caminho todo que Paulo está apontando aqui em Efésios? Porque quando não há crescimento espiritual, algumas coisas são mais comuns na minha vida, na minha experiência. E aqui o verso de Efésios 14, Paulo faz uma lista dessas coisas. Ele diz para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. É por isso que precisamos crescer, para não termos esse tipo de experiência. 3 aspectos que chamam a atenção da gente. Quando eu não cresço espiritualmente, quando eu não estou num caminho de maturidade espiritual, eu vivo a experiência de inconstância na fé. Existem pessoas que buscam a Deus ou buscam uma igreja apenas em algumas situações específicas da vida. Eu chamo essas duas situações de religião de pronto-socorro e religião de capa de revista. A religião de pronto-socorro é quando tudo começa a ir mal na sua vida. Descobre que está doente, perde o trabalho, a mulher quer se separar, a família está cheia de problema. Quando está nesse momento que tudo está ruim, fala, acho que eu estou precisando buscar Deus. Então olha a igreja como um pronto-socorro e vai lá viver a religião de pronto-socorro. Né? O problema desse tipo de experiência não tem nada ruim quando você está enfrentando problemas, você buscar Deus. Né? Jesus diz o tempo inteiro, vinde a mim, do jeito que você está, cansado, oprimido, eu vou aliviar você, eu vou cuidar de você. O problema é a intenção com que essas pessoas se aproximam de Deus. Aquele que é imaturo, espiritualmente falando, quando chega na igreja como um pronto-socorro, não vê a hora de ter alta, para vazar. Está impaciente no banco de igreja, isso aqui não é para mim, eu só estou aqui porque eu estou precisando. A hora que eu não estiver precisando, eu... linha na pipa, fogo na bomba, vaza. Inconstância. O outro extremo é a religião de capa de revista. Só consegue vir à igreja e ter uma vida com Deus se está tudo bem, se vai sair bonito na foto. Se as pessoas puderem ver que a minha vida não tem problemas, que eu sou abençoado, que eu tenho as coisas que eu preciso, então eu estou bem, eu posso estar na igreja. Se começar a dar alguma coisa errada, então eu me afasto de Deus. Até eu consertar as coisas por mim mesmo e poder estar na igreja de novo, ou poder orar, ou poder falar com Deus. Porque eu não consigo ter uma vida com Deus se as coisas estão ruins para o meu lado. Inconstância. Não conseguem olhar que Deus vai estar lá nos dias bons e nos dias maus. Não conseguem perceber que Deus é constante no seu amor e na sua graça. E nós podemos e precisamos ser constantes na nossa experiência de fé. Um segundo aspecto daqueles que são imaturos espiritualmente falando é a pessoa crer em qualquer coisa. São levados ao redor por todo o vento de doutrina. Você já percebeu que as pessoas creem em diversos absurdos? É tanta história, né? E sempre tem alguém, né? Não tem só um pastor ou um líder espiritual falando, sempre tem alguém ouvindo.
E sempre tem alguém apoiando. Por mais diferentes que sejam as coisas que se afirmam. Por que as pessoas são assim? Uma das histórias que mais me marcou foi, inclusive, reportagem do Fantástico. Foi uma igreja de periferia, não era em São Paulo, um lugar simples, pequeno. Havia um pastor e haviam os membros da igreja. E tudo que o pastor falava, as pessoas tinham o pastor por servo de Deus, ouviam tudo que ele falava, acreditavam no que ele falava. Eu fico muito à vontade de contar essa história, porque eu sou pastor e posso dizer para você, não confie em mim, não acredite no que eu falo. Vai para a Bíblia. E um dia, um casal, a esposa teve um sonho. Foi um sonho com o pastor. Eu não posso aqui descrever os detalhes do sonho com o pastor, mas ela não sonhou com o pastor pregando. Pior, ela procurou no outro dia o pastor e falou, olha, o esposo, meu bem, tive um sonho com o nosso pastor. Ah, é? O que foi? Então, foi assim, 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 assim. Sabe o que o marido falou? Será que é Deus falando com a gente? Vamos perguntar ao pastor. E foi lá, marido e mulher, conversar com o pastor. O pastor ouviu a história, olhou a irmãzinha, olhou o marido. Eu vou orar, perguntar se é isso que Deus quer mesmo. E aí ele achou um texto na Bíblia, de Oséias, que fala sobre a esposa adúltera de um amigo. Ele não leu o acento no U do adúltera, leu adultera com a esposa do amigo, entendeu que era a resposta de Deus e marcou a data com a irmã. Você já ouviu a expressão pessoas de boa fé? Existem as pessoas de má fé. E quem não é maduro espiritualmente, quem não está buscando na palavra, numa vida ao lado de Jesus Cristo, compreensão para a vida, é levado ao redor por todo o vento de doutrina. Nem que seja a doutrina do adultério com o pastor. Precisamos crescer espiritualmente. Nenhum discípulo de Jesus pode se contentar com o que o pastor diz. Precisa ter a sua própria experiência com o que a palavra diz. É impossível ser maduro espiritualmente dependendo da maturidade de fé do outro e não a minha. Nós temos a nossa própria responsabilidade para com Deus. Não creia em qualquer coisa. E o terceiro aspecto que nós encontramos aqui daqueles que não têm maturidade espiritual. Eles são induzidos ao erro pelo engano dos homens. Aquele que não é maduro espiritualmente, não está no processo de crescimento espiritual, ele está em erro. E não percebe que está em erro. Porque não tem nada para lhe indicar o que precisa ser transformado na sua vida. Simplesmente ignora que está andando na direção errada. Eu me lembro de criança, chegando o final do ano, ali por dezembro, quando vinham as férias da escola, meu pai, praticamente todo ano, organizava para a gente passar as festas com a parte da família lá no Rio Grande do Sul, a família do meu pai. E a gente viajava de carro, muitas vezes meu pai convidava ou amigos ou familiares daqui de São Paulo para irmos juntos, e às vezes era uma viagem com mais de um carro. E eu me lembro, nessa viagem, devia ter uns 12 anos mais ou menos, faz tempo, meu pai tinha uma Belina da Ford, e o amigo que estava viajando com a gente tinha um Fusca. E nós paramos num posto de gasolina, a gente ia comer alguma coisa, já tinha dado 2 horas de viagem, as mulheres precisavam ir no banheiro. E quando fomos abastecer o carro antes de pegar a estrada de volta, a bomba em que meu pai estava terminou o abastecimento antes, a gente já começou a se dirigir, pegamos a estrada, o amigo sabia qual era a direção, terminou de abastecer o carro e ficou de sair atrás. Meu pai foi devagar na rodovia, mas a gente começou a perceber que passaram 5 minutos, passaram 10 minutos, e outro carro não aparecia atrás da gente. Meu pai diminuiu ainda mais a velocidade, mais uns 10 minutos, e nada. Meu pai ficou preocupado, acho que a gente precisa voltar até o posto. De repente deu algum problema lá no final do abastecimento, né, algum problema mecânico no carro, e tomamos o caminho de volta. Naquele tempo, há quase 30 anos atrás, a BR-116 ainda não era duplicada, que liga São Paulo ao sul do Brasil. Eram aquelas 2 pistas, né? Pista simples, duas mãos.
E nós voltamos devagar, e quando estávamos quase chegando onde era o posto de gasolina, nós vimos o Fusquinha passando a uns 160 por hora. Vum, parecia uma bala. Só parou lá na frente quando o policial rodoviário parou o carro para multar, né? O nosso amigo tinha andado quase meia hora na direção contrária, voltando para São Paulo, e não havia percebido. Quantas pessoas, por falta de maturidade espiritual, não estão acelerando a sua vida da forma como a têm conduzido até agora, sem perceber que não estão na melhor direção? Quando não há crescimento espiritual, estamos em erro, nos permanecemos com as decisões que tomamos e não conseguimos visualizar aquilo que Deus quer para a nossa vida, os planos dele, a pessoa que ele sonha cada um de nós nos tornemos. Isso é uma coisa que muito me chama a atenção na forma como Jesus via as pessoas. É o que eu tenho buscado para a minha vida e eu gostaria que você pensasse nessa possibilidade, para você e para os outros. Cada vez que Jesus tinha um encontro com qualquer pessoa nas páginas do Novo Testamento, Jesus não olhava o que a pessoa era naquele momento, mas o que ela podia ser no futuro. Isso transforma os nossos relacionamentos. Aquela pessoa que talvez não tenha nada de importante para nos oferecer hoje, ou talvez alguém que de fato atrapalha a nossa vida, ou tem uma série de problemas, ninguém está preso à pessoa que é. Podemos passar por crescimento, podemos ser pessoas diferentes, podemos em diversas áreas da nossa vida sofrer uma transformação muito grande. Era assim que Jesus via cada pessoa. O que isso muda para a gente, essa visão do crescimento para cada pessoa, nos seus relacionamentos, espere o melhor das pessoas. Aquilo que elas podem ser a partir dos ensinos, a partir do exemplo de Jesus Cristo. Espere o melhor das pessoas. Mas não apenas das pessoas, espere o seu melhor também. Porque Jesus também olha o que você pode ser. Se você está lutando com alguns aspectos da sua vida, se você tem alguns limites que você ainda não conseguiu transcender, não conseguiu superar obstáculos, não desista. Peça a Deus crescimento espiritual. Senhor, me ajude a ser uma pessoa melhor nessas áreas da minha vida. Deus vai fazer isso por você. Paulo, mais uma vez, afirma na carta dos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está em formação. Você está sendo moldado por Deus. Você ainda não é o que vai se tornar. Mas um dia Jesus Cristo vai voltar. Um dia a história humana vai encontrar o seu propósito. Um dia as coisas que não são boas dessa vida vão ficar de lado. Deus refaz tudo novo. Nesse dia, eu e você vamos olhar para a nossa vida e não vamos mais nos sentir como uma obra incompleta, mas vamos olhar para tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós enfrentamos, e nós vamos poder dizer, graças a Deus, hoje eu sou completo. Se você tem o desejo de não apenas da história de 10 anos que vivemos aqui, mas quanto tempo ainda tivermos aqui, estar nessa estrada em que Cristo Jesus se torna o caminho de crescimento espiritual, renove esse pedido a Deus hoje. Senhor, eu quero crescer, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser uma pessoa melhor em tantas áreas da minha vida. Me dá força para isso, me dá o caminho, a direção, trabalha na minha vida. Essa é a oração que Deus tem o maior prazer em atender. E se você quer fazer essa oração hoje, enquanto cantamos junto esta última música, que ela se torne a sua oração, o seu pedido a Deus hoje. Senhor, eu quero ser completo. Você canta com a gente?
teus olhos eu me encontro, em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Quando luto eu confio, pois eu sei que estás comigo e verei além de tudo que passei. Então serei completo em Eu estou aqui, transforma meu viver, meu coração, te entrego sem temer. Eu te agradeço por teu infinito amor que limpa meu ser. Em teus olhos eu me encontro, em teus braços eu descanso. toca em mim E derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Quando luto eu confio, pois eu sei que estás comigo e verei além de tudo que passei. Então serei completo em Eu te agradeço por teu infinito amor que limpa o meu ser. Em teus olhos eu me encontro, em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Quando luto eu confio, pois eu sei que estás comigo e verei além de tudo que passei. Então serei completo, eu serei completo, eu serei E disse Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outra opção, não há outra estrada, não há outro caminho, não existem atalhos a não ser Cristo Jesus.
Muitas pessoas andam num caminho que não conduz à vida. Em Mateus 7, Jesus diz que esse caminho é largo, é um bom caminho. As pessoas em sua autossuficiência acham que sabem o caminho e conduzem as suas vidas por esse caminho, mas ele não leva a vida, porque ele foge do crescimento espiritual que Cristo proporciona. Por isso Jesus diz: felizes são os que entram pela porta estreita e trilham o caminho estreito. Esse é o meu caminho, é o caminho que eu escolhi, mas é o melhor caminho, é o único caminho. Porque as pegadas que abriram este caminho deixaram para nós passos firmes a serem dados, e estamos seguros nesse caminho. A minha oração por você, para cada um de nós, daqui até quando esse caminho alcançar o seu destino final, é que a gente faça de Cristo Jesus o caminho para o nosso crescimento espiritual. Eu tenho certeza, você vai chegar em segurança ao final dessa estrada. Bom Deus, essa manhã paramos para refletir aquilo que nossa comunidade tem buscado nos últimos 10 anos. Fazer de Cristo Jesus a cada dia, o nosso caminho espiritual. Nos lembrando das suas palavras, nos lembrando dos seus encontros, das suas decisões, dos seus conselhos, do seu exemplo. Construirmos a nossa própria vida num alicerce seguro, as palavras de Jesus. Conduza a nossa vida por esse caminho. Nos momentos em que nos sentirmos pequenos, limitados, imaturos, que o toque de Jesus Cristo nos fortaleça a convicção de que estamos no melhor caminho. Conduza a nossa vida até que Jesus Cristo retorne, até o dia em que a obra na nossa vida vai estar completa, a transformação alcançou o seu produto final e nos reconheceremos para sempre na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Conduza a nossa vida, a nossa oração, a nossa prece e súplica a Ti essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Antes que você vá embora, nós queríamos receber aqui os 2 mais novos membros da nossa família espiritual, o Andrei e a Laíse. Rapidinho, venham aqui. Nós queremos deixar com vocês o certificado de batismo, uma recordação desse dia especial que vocês viveram. Laíse, Andrei. Nós estamos muito felizes com a decisão de vocês hoje e queremos que vocês também continuem crescendo em Cristo Jesus. Laíse, aqui está o seu certificado de batismo e o nosso desejo de que você tenha Jesus ao seu lado todos os dias. Tá bem? Andrei, aqui está o seu. Que você também se lembre sempre desse dia como um dia especial, das decisões que você vai tomar ao longo de toda a sua vida. Vamos receber os nossos 2 membros. Obrigado a vocês. Tenham todos um bom restante de dia e saiam daqui com essa provocação. Podemos crescer em Jesus Cristo. Vá em paz. Deus abençoe você.